Meu cordial boa noite a todos os amigos do Clube da Bíblia que estão aqui mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus. É muito bom termos esse encontro semanal, onde a gente pode se reunir para abrir a Palavra de Deus e compreender um pouquinho mais aquilo que Deus está revelando sobre Ele, o caráter de Deus, e o que Ele está revelando sobre o plano que Ele tem para nós. Qual é a vontade dEle para a nossa vida. No terceiro módulo, nós estamos nos dedicando a estudar o livro de Daniel, de Apocalipse, dentro da moldura daquilo que nós chamamos de estudos proféticos. Tanto o livro de Daniel quanto o Apocalipse são livros de profecias. O livro de Daniel está lá no Antigo Testamento, o livro do Apocalipse está lá no Novo Testamento. O ponto em comum é que ambos estão revelando, através das profecias, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da história da humanidade e ele tem o futuro em suas mãos. E é por isso que ele, sendo Deus e conhecendo o fim desde o começo, tendo controle, inclusive, do que vai acontecer, ele revelou aos seus servos, os profetas, as coisas que hão de acontecer. E nós temos o privilégio de abrir a Bíblia e interpretando, conhecendo essas profecias, tomar posse daquilo que Deus está revelando para nós, para que a nossa fé e a nossa segurança de que não estamos abandonados aqui nesse mundo, ela esteja cada vez mais fortalecida. No estudo de hoje, nesta sequência que nós estamos fazendo, no estudo de hoje, nós vamos analisar uma história muito interessante que está relatada, registrada em Daniel, no capítulo 6. Antes de abrirmos a Bíblia e estudarmos esse texto, o Tiago Pessoa vai fazer uma oração para nós e vai pedir para que o Pai do céu, que é o verdadeiro autor da Bíblia, nos dê o entendimento, nos dê o discernimento daquilo que ele preparou para nós nesta noite. Tiagão, abre o microfone aí e ora para a gente, por favor. Boa noite a todos, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós louvamos o Teu santo nome nesse momento, reconhecendo o Senhor como nosso único Deus. Amém. Nós também queremos agradecer porque o Senhor que preparou esse ambiente tão gostoso de podermos estudar a Tua Palavra, e queremos pedir a Tua direção, que o Santo Espírito abra nossa mente, para que possamos não só entender, não só aumentar nosso conhecimento, mas possamos pôr em prática também a tua palavra em nossa vida. Amém. Nós agradecemos porque nós temos esse clube da Bíblia, onde nós podemos crescer espiritualmente, crescer em grupo, e queremos a Deus pedir, por favor, que essa mensagem não só fique nesses momentos de segunda-feira à noite, mas que nos acompanhe, nos preparando para o teu breve retorno. Amém. As bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Tiago. Se você, porventura, estiver com a Bíblia, você pode abrir em Daniel, capítulo 6. Nós compartilhamos aqui na caixa de diálogos, aqui no nosso chat, nós compartilhamos o texto com os versos que nós vamos lendo na sequência. Nós vamos ler primeiramente do verso 1, deixa eu só ver aqui, até que verso... do verso 1 até o verso 16. Por favor, nós vamos dividir o capítulo 6 em duas partes. Vamos ler do verso 1 até o verso 16 e depois a gente lê o final da história. Meus queridos, só contextualizando, o livro de Daniel começa mencionando que o rei Nabucodonosor invadiu a Babilônia e trouxe escravos, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, invadiu o território onde vivia o povo de Deus, e eles destruíram Jerusalém, e eles trouxeram escravos para a Babilônia. Dentre esses escravos que foram trazidos, estava Daniel e os seus 3 companheiros. E a partir ali do capítulo 11, vai contando a história de que Deus abençoou muito esses rapazes, e eles foram colocados em posição administrativa, eles foram colocados em posição de destaque dentro do reinado de Nabucodonosor. Durante aquele período, Daniel era um dos conselheiros de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e foi o sonho da estátua, relatado lá em capítulo 2. E Daniel
que era profeta, diz para o rei: eu, por mim mesmo, eu não sei revelar o sonho, mas há um Deus no céu a quem eu sou, a quem eu sirvo, e ele vai revelar o sonho que o senhor teve a interpretação. E ele veio e deu a revelação do sonho, que significava: haverá sucessão de reinos. O primeiro reino, representado pela cabeça de ouro, é o reino da Babilônia. Mas depois do rei Nabucodonosor da Babilônia, virá um outro reino, representado pelo peito e os braços de prata. Esse reino, esse reino que se levantou para suceder o reino da Babilônia, foi o reino dos medos e persas. O capítulo 5 do livro de Daniel é a transição. Um descendente do rei Nabucodonosor, o rei Belsazar, numa noite, dando uma festa, ele estava embriagado e tudo mais, mandou que trouxessem os utensílios do templo de Jerusalém, que tinham sido levados lá naquela batalha em que o rei Nabucodonosor tinha destruído a cidade de Jerusalém, destruído o templo. E ali, no meio de um banquete, com meio de vícios e perversidades ali, apareceu na parede uma mão, apenas a mão, e escreveu uma frase na parede que ninguém conseguia interpretar. E aquela frase, na verdade, era um julgamento de Deus. E Deus estava dizendo, olha, falando ao rei Belsazar, já traduzindo a frase: você foi pesado na balança e foi achado em falta. E o teu reino vai ser tirado de você. Você vai morrer. Então, no resumo, aquela mensagem que apareceu na parede era uma mensagem de juízo. Agora um detalhezinho, olha que coisa interessante. Quando apareceu aquela mão na parede, todo mundo foi tomado de terror. E eles diziam, mas o que significa isso aqui que ninguém consegue interpretar? Então a mãe do rei Belsazar falou assim, olha, tem um velhinho, ele já está de idade, o nome dele é Daniel. Eles serviram aos reis que antecederam a você, e ele era conselheiro. E esse senhor, esse idoso, ele tem o espírito do Deus vivo, e ele tem a capacidade de interpretar esses enigmas. Mandaram chamar Daniel. Era de madrugada, foram lá e trouxeram Daniel. E Daniel leu o que estava escrito e deu a interpretação, sem medo nenhum, deu o recado de Deus para o rei Belsazar. Virou as costas e foi embora. Naquela mesma noite, os medos e persas, eles desviaram o rio Eufrates, desviaram o curso do rio Eufrates, que passava por baixo dos muros e cortava a cidade da Babilônia, e eles entraram pelo leito do rio. A cidade da Babilônia era uma cidade murada, muito protegida, e eles entraram pelo leito do rio com os soldados, e eles tomaram posse da cidade da Babilônia. Venceram o exército dos babilônios, mataram o rei Belsazar naquela mesma noite. E cumpriu-se aquele juízo que Deus havia estabelecido. Passou a Babilônia e agora a gente tem um novo império, que é o império dos medos e persas. O primeiro governante que é mencionado aqui na Bíblia, no capítulo 6, o primeiro governante da Babilônia, que era dos medos e persas, o nome dele era Dario. Ele é chamado o rei Dario. E tem um detalhe que é interessante. O Império Babilônico passou. Mas sabe quem permaneceu no governo? Mesmo depois que o Império Babilônico passou? Quem permaneceu trabalhando no governo agora de um novo império foi um ancião, foi um idoso, muito experiente, muito capaz, muito sábio. E o nome desse senhor era... Alguém quer arriscar? Acertou. O nome dele era Daniel. E aí o relato da Bíblia, a partir do capítulo 6, diz... Dario, eu estou lendo aqui no texto que foi compartilhado conosco, Daniel capítulo 6. Se na sua Bíblia tem uma expressão ou outra diferente, não se preocupe, a mensagem é a mesma, mas às vezes de uma linguagem, de uma versão para outra, pode ter uma atualização de linguagem no que se refere à conjugação, no que se refere a pronomes. Mas você vai perceber que a mensagem é a mesma. E eu leio Daniel capítulo 6, a partir do verso 1. Dario achou por bem
Dario, o rei Dario, que era já dos medos e persas, Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. E ele colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Para aqui, olha a inteligência dos medos e persas. O império era enorme, eles tinham uma administração centralizada, mas para que eles pudessem ter controle de todas as coisas, eles nomearam 120 sátrapas, que seria, a gente avaliando assim, colocando um paralelo com os dias de hoje, é como se você tivesse um governo centralizado, como a gente tem lá em Brasília, e eles teriam os governadores de regiões, 120 governadores, que, junto com esse poder centralizado, estariam cuidando de todo o império. Entre o rei e esses 120 sátrapas, esses 120 governadores, foram estabelecidos 3 supervisores. Então, esses 3 supervisores é como se fossem superministros que estavam ajudando o rei a administrar o império. Tinha 120 governadores, 3 superministros que trabalhavam diretamente ligados ao rei, e um desses 3 supervisores era Daniel. E olha que coisa interessante, agora vem o verso 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Agora, verso 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Gravem bem essa frase. A gente não tem nada para acusar Daniel, a não ser que seja por algum motivo religioso, a não ser que seja por causa da lei do Deus dele. Ele é obediente a Deus, ele é fiel a Deus. Verso 6. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, que este seja atirado na cova dos leões. Resumindo, rei, faça um decreto. Esse decreto, ele é símbolo do teu poder. Esse decreto, ele vai corresponder, ele vai valorizar a tua grandeza. E o decreto diz assim, que ninguém apele para nenhum outro poder desse mundo ou do universo que não a ti, ó rei. Então, se alguém fizer oração, ou seja, está apelando a algum Deus, se alguém procurar alguma outra pessoa para pedir alguma coisa, que esse seja jogado na cova dos leões. Qualquer coisa que seja pedido a ti durante 30 dias. Agora, ó rei, emite o decreto. Estou lendo o verso 8. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens, olha que coisa interessante, Daniel tomou conhecimento do decreto, não é para orar durante 30 dias. O que ele fez? Poxa vida, esse assunto está complicado, hein? Pois eu vou lá para casa e vou orar. E ele orava com a janela aberta, voltado para Jerusalém. Ele não mudou nada. Eu vou continuar buscando a Deus de todo o coração e vou colocar esse assunto diante de Deus. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Estou lendo o verso 12.
Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogado. Verso 13. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. O senhor falou que se alguém orasse, seria jogado na cova dos leões, o senhor assinou? Agora tem que cumprir, não dá para mudar. Verso 15. Mas os homens lhe disseram, não, perdão, já foi. Verso 16. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Ponto. Essa aqui é a primeira parte do capítulo. E aí, só destacando, um decreto humano que colocava em risco a vida de Daniel por questões religiosas, por fidelidade a Deus. E agora, mais uma vez, assim como aconteceu lá no capítulo 3 com os amigos de Daniel, Daniel tomou conhecimento do decreto humano, mas ele permaneceu praticando a sua religião e dependendo do Deus Criador de todas as coisas. Não pode orar, disse o rei e assinou, porque se alguém fizer isso, vai ser jogado na cova dos leões. Ok, então eu vou para casa e vou orar, pedindo para Deus sabedoria e renovando a minha completa confiança e a minha dependência dele. O rei gostava de Daniel, sabia que aquilo ali, quando disseram para ele, então, rei, tem um camarada aqui que não segue o que o senhor está dizendo, o senhor vai ter que cumprir o decreto que o senhor assinou, vai ter que jogar Daniel na cova dos leões. E o rei, entendendo que aquilo tudo tinha sido uma armadilha, ficou muito contrariado, triste, mas não tinha como escapar. Os soldados trouxeram Daniel e, ao levarem-no para a cova, o rei disse: olha, Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Será possível que Deus, ainda hoje, ele intervenha para livrar, para proteger, para dirigir a vida de alguém que, contrariando situações desse mundo, se coloquem ao lado de Deus? A gente precisa ter resposta para essa pergunta. Por favor, compartilhem com a gente o que está escrito a partir do verso 17. Daniel, capítulo 6, do verso 17 até o final do capítulo. A gente não vai ler todos os versos, mas eu quero ler com vocês o que está escrito do verso 17 até o verso 21. Bem, 17 até o 21, eu leio aqui. Depois que Daniel foi jogado na cova dos leões, e o rei disse para ele: espero que teu Deus te livre. Verso 17: taparam a cova com a pedra, e o rei a selou com seu próprio anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo da cova dos leões? Respondeu Daniel: ó rei, vive para sempre. E no verso 22 está dizendo, vou ler aqui na minha Bíblia: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque eu fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, porque ele tinha confiado no seu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Da mesma maneira que os amigos de Daniel foram livrados da cova, da fornalha,
e o cabelo não foi chamuscado, a roupa não foi chamuscada, não tinha nem cheiro de fumaça. A Bíblia diz que Daniel foi retirado da cova dos leões, não havia nenhum ferimento. E Daniel deu a explicação. Deus me considerou inocente diante dele e também diante de ti, ó rei. E ele enviou o seu anjo, que tapou a boca do leão. Essa é uma promessa maravilhosa. Esse contexto, eu estou sendo repetitivo, eu sei, mas é que eu gostaria muito que você gravasse isso que está no livro de Daniel, para servir de plataforma para quando nós chegarmos no livro do Apocalipse. Esse contexto de adversidade àqueles que tomam a decisão de permanecer fiéis a Deus vai se repetir. O X da questão, mais uma vez, é ser fiel a Deus ou se submeter a leis que são estabelecidas por homens, leis que são estabelecidas pelos governantes, e essas leis contrariam a vontade de Deus. E aí a pessoa vai ter que escolher: permaneço fiel, dependendo completamente de Deus, e vou ter que enfrentar o decreto, ou porventura eu abro mão de ser fiel a Deus e eu vou obedecer à lei dos homens e eu me livro do decreto de morte. Quando esse contexto é apresentado no livro do Apocalipse, as figuras que estão ali no cenário profético são diferentes, mas o dilema e o fator de decisão é o mesmo. Adorar o único Deus verdadeiro, ser fiel a ele e obedecer a sua lei, ou se submeter àquilo que os homens estabelecem. A história do capítulo 6 termina de forma maravilhosa. E aí vem a pergunta: será que a nossa história, sendo fiel a Deus, também pode terminar de história de maneira maravilhosa? E eu vou encerrar hoje com um versinho que está no final do livro de Daniel, que é uma promessa em relação a isso. Mas eu gostaria de destacar como é que termina aqui a história. Deus livrou Daniel, ele foi tirado da cova dos leões, aqueles que armaram essa armadilha foram jogados juntamente com a sua família na cova dos leões, e lá no verso 24 diz que antes que eles chegassem ao fundo da cova, que os leões já os atacaram no ar e os estraçalharam. E a partir do verso 25, então vem aqui um texto que eu considero maravilhoso. Se vocês puderem, meus amigos, puderem compartilhar conosco, verso 25 até o verso 28. O texto, que a ênfase é do verso 25 até o 27, mas aí termina com essa menção aqui a Daniel. Diz assim, Daniel 25 em diante. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Olha o que ele escreveu: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Durante aquele reinado que teve na transição dos impérios, Daniel prosperou, Deus o honrou, Deus o protegeu, Deus o enalteceu, inclusive diante dos homens que haviam se posicionado contrário a Deus. Ponto. Gente, olha que significativo são essas palavras. O rei Dario dizendo: eu estou editando esse decreto, e agora ele vai falar a respeito do Deus de Daniel. Está lá no finalzinho do verso 26. Porque ele é o Deus vivo e ele permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. A gente entende que o livro de Daniel e do Apocalipse tem a ênfase de que Deus está no controle da história. Ele estabelece e ele derruba reinos. Acima de todas as movimentações humanas, Deus tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Quando um profeta fala sobre isto, quando o próprio Deus proclama isto, já é muito significativo. Mas quando um rei do império que não é do povo de Deus se pronuncia dessa maneira,
Eu considero que isso é muito significativo. E se você perceber que as palavras do rei Dario, elas estão ecoando a revelação que Deus fez em Daniel capítulo 2, e que depois o próprio rei Nabucodonosor confirmou no capítulo 3, isso é para encher o nosso coração de confiança. Ainda que as circunstâncias sejam muito desfavoráveis, ainda que se levantem poderes da esfera humana que possam estabelecer decretos que contrariem a vontade de Deus, a nossa segurança é confiar, é depender desse Deus, que tem um reino, que tem o seu domínio, que jamais vai passar. E que é um Deus real. Verso 27, ele livra, ele salva, ele intervém, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Pela graça de Deus, todos nós podemos desfrutar da mesma experiência dos companheiros de Daniel e de Daniel. Mas talvez o grande desafio é a gente dizer como eles. Olha, o Deus a quem eu estou servindo, a quem eu sou fiel, ele é um Deus maravilhoso, ele tem poder para fazer qualquer coisa, inclusive para me livrar dos decretos de morte. Agora, uma coisa é certa, independentemente do que Deus vai fazer. E se ele quiser me livrar, ele me livra. Senão, eu vou morrer. E eu não tenho problema com isso. Porque a morte pode ser problema para o ser humano, mas a morte não é problema para Deus. Nós já estudamos isso no segundo módulo, que Deus tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. E esta vida que nós estamos vivendo aqui na Terra, nós estamos aqui só de passagem. É uma passagem muito curtinha comparada com a eternidade que Deus está prometendo para os seus filhos. Então, quando Jesus estava aqui, ele dizia assim, ó, não tenham medo daqueles que podem acabar com a vida de vocês aqui. Vocês têm que ter medo daquele que pode fazer vocês perecerem eternamente. E quando a gente depende desse Deus maravilhoso, que tem um plano de salvação, de vida eterna para nós, a gente não precisa temer as coisas desse mundo. Mesmo assim, a Bíblia está repleta de promessas para dizer que nós não estamos sozinhos. E eu gostaria de mencionar uma dessas promessas que se encontra aqui no livro de Daniel. E a gente vai encerrar com essa promessa maravilhosa. Daniel, capítulo 12 e o verso 1. Daniel, capítulo 12 e o verso 1. Meus amigos da tecnologia aí vão compartilhar com a gente e a gente vai encerrar confiando nessa promessa. Lembrando que tanto o livro de Daniel quanto o livro do Apocalipse, de alguma maneira, eles fazem menção a coisas que ainda vão acontecer, especialmente o livro do Apocalipse. E agora no livro do Daniel, fazendo menção a esta perseguição que os inimigos de Deus podem levantar contra o povo de Deus, o profeta Daniel disse, Deus dizendo, né? Naquela ocasião, Miguel, referindo-se a Jesus Cristo, Miguel é um dos títulos de Jesus Cristo. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações até agora. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Algumas versões dizem, naquela ocasião, referindo-se a um momento de grande angústia, de perseguição, a um momento de decreto de morte. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, aquele que protege o povo de Deus. E quando isso acontecer, todo aquele que se acha escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, são títulos a esses livros de Deus que estão lá no livro do Apocalipse, todo aquele que tiver o seu nome no livro de Deus será liberto. Tem alguma versão, talvez alguém tenha a Bíblia dizendo, todo aquele que tem um nome no livro de Deus será salvo. Será liberto da perseguição, será salvo da perseguição. Todo aquele que permanecer fiel será guardado, protegido por Miguel, o Senhor Jesus Cristo, que usa esse título, Miguel, em contextos de batalha. Lá em Daniel, em Apocalipse capítulo 12, quando diz que teve batalha no céu, é feita essa menção. Miguel e os seus anjos, referindo-se a Jesus Cristo, eles pelejaram contra o dragão e os seus anjos, referindo-se a Satanás e os seus anjos, ao diabo. E Miguel sempre é vitorioso. E aí vem, para a gente encerrar, a perguntinha que a gente precisa responder diante dessa promessa.
Está aqui a promessa. Deus está no controle de todas as coisas e ele já está revelando. Lá no final, a gente vai ter que se posicionar, da mesma maneira que Daniel, que os seus companheiros se posicionaram. E a gente não precisa temer a morte, porque mesmo que a gente passe pela morte, Jesus Cristo, Miguel, ele é a ressurreição e a vida. E lá naquele final dos tempos, haverá apenas 2 grupos de pessoas. Que coisa contundente que a Bíblia apresenta para a gente. E no grupo que tem o nome escrito lá no livro de Deus, não estão aqueles que têm conhecimento apenas. Ah, eu sei o que Deus espera de mim. Estará com o seu nome no livro da vida aquele que pela fé obedece, pratica o que Deus espera de cada um de nós. Daniel e os seus amigos, eles foram salvos de maneira miraculosa, tiveram a intervenção de Deus. Não é porque eles conheciam qual era a vontade de Deus, é porque eles praticavam e permaneceram fiéis. Meu querido amigo, diante desse contexto histórico e ao mesmo tempo profético, como é que você se estabelece? Se você tivesse que ser colocado nesse cenário, lá do passado ou no cenário do futuro, como é que você se vê em tudo isto? Precisamos ter resposta para essa pergunta. E eu repito, Deus não nos obriga a nada. Ele propõe, ele faz as suas promessas, ele revela o seu poder e o seu amor, e ele nos convida, dizendo, meu filho, confia em mim, confia em mim. Assim como disse o rei Dario, meu reino jamais passará, eu sou Deus todo-poderoso sobre todas as coisas, e eu livro e eu salvo. Confia em mim, porque você não está sozinho. Baseado nessa promessa, eu quero fazer uma oração para nós encerrarmos o estudo desta noite, desejando que o Pai do céu fisgue o seu coração para hoje você poder dizer, meu Deus, meu Salvador, Deus Todo-Poderoso. Eu quero renovar aqui mais uma vez a minha decisão. Eu quero ser fiel a Ti. Eu quero ter minha vida nas Tuas mãos. Eu quero que o Teu propósito se realize na minha vida. Se essa é a sua vontade, a sua decisão nesta noite, nós vamos fechar os olhos e enquanto eu estiver orando, você diz assim, meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela revelação da Tua palavra, pela promessa de que não estamos abandonados aqui nesse mundo e que no final da história da humanidade, diante do grande desafio de permanecermos fiéis, de nos posicionarmos ao Teu lado, diante de tudo isso, nós queremos te agradecer pela promessa de que o Senhor Jesus Cristo se levantará em favor do seu povo para livrar, para salvar. E se porventura algum de nós aqui, por sermos fiéis, tivermos que enfrentar a morte, que a promessa da ressurreição e da vida eterna seja real para todos nós. Pai querido, nos dá uma boa noite, que essas promessas maravilhosas fortaleçam a nossa fé e a nossa caminhada enquanto esperamos a volta de Jesus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite para vocês. Pela graça de Deus, estaremos de volta na próxima segunda-feira. E com o capítulo de hoje, com o estudo de hoje, nós encerramos a parte histórica, vou colocar dessa maneira. Nós encerramos o estudo das narrativas históricas que estão contidas dentro do livro de Daniel. Nós já tivemos um estudo de Daniel capítulo 7, que estava em paralelo com o capítulo 2. E a gente vai avançar nos estudos de conteúdo profético, mais alguns poucos ainda dentro do livro de Daniel, e depois vamos pular para os temas principais, para os temas centrais do livro do Apocalipse. Fica com Deus, continua firme na caminhada para a gente continuar aprendendo e crescendo bastante aí no conhecimento das profecias, e você tem a Bíblia nas mãos, não precisa ficar dependendo do que você vai aprender aqui nas segundas-feiras. Vai lendo, pega aí Daniel capítulo 1 ao 6 de novo, para recapitular a história, pode ir avançando aí na parte profética, e a gente vai dar um vistaço aí nessa parte profética aí nas próximas aulas, e depois vamos mergulhar no Apocalipse, mas ande com as próprias pernas. Aquilo que nós estamos fazendo aqui é para ajudar,
mas o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, ele está à disposição para te dar um entendimento e para te ajudar aí na caminhada dos estudos das profecias. Fica com Deus, sempre uma satisfação estar aqui com vocês, e a gente se encontra segunda que vem. Um abraço. Um abraço. Boa Até noite. Boa segunda-feira. noite. Boa noite.